Meus amados, voltando então à nossa série de exposições no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, né? Nossa, quase que preparei o sermão errado, hein? Já pensou? Meus amados, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Dessa vez, Marcos capítulo 2, do 18 ao 22. Marcos 18, aliás, Marcos 2, do 18 ao 22. Vamos ler todos juntos a palavra de Deus? Marcos 2, do 18 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Nós te pedimos para que o Senhor fale conosco, como um pai fala aos seus filhos, para ensinar, para corrigir, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, certamente em algum momento da nossa vida a gente sempre tenta dar um jeitinho em alguma coisa. Sempre tenta fazer a famosa gambiarra, não é verdade? Acho que principalmente se você mexe com algum tipo de conserto, se tem alguma coisa quebrada na sua casa, você não quer gastar aquele dinheiro para comprar outra peça, para comprar o que está faltando ali, você dá um jeito de fazer aquilo ali voltar a funcionar, não é verdade? Eu acho que o homem tem essa tendência de querer dar um jeitinho ali, querer fazer uma gambiarra. O meu pai, então, era um mestre disso aí. Tudo lá em casa era a tal da gambiarra. Mas chega uma hora que o negócio não funciona mais. Chega uma hora que, assim, chegou no limite, que não dá mais para fazer, não dá mais para remendar, não dá mais para costurar, não dá mais para colar com massa plástica, super bonder. É só outro. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos uma situação parecida. Chega uma hora que não dá mais para remendar. Na nossa vida espiritual, muitas vezes a gente tenta remendar algumas coisas, colocar algumas gambiarras na nossa vida, porque na nossa cabeça funciona melhor assim, é mais prático. Às vezes a gente tem valores do mundo, pensamentos que não vêm de Deus, mas aí a gente é crente, a gente está na igreja, então às vezes dá trabalho demais tirar algumas coisas da nossa vida, então a gente tenta fazer essas coisas conviverem ali. Olha, tá sujo aqui, mas eu vou colocar essa sujeira debaixo do tapete, porque o que os olhos não veem, o coração não sente e fica tudo certo. Por vezes a gente se pega nessas ideias com relação à nossa vida espiritual.
Muitas vezes a gente tenta colocar práticas religiosas, práticas que são santas, em áreas, em pessoas, em corações que já estão endurecidos, corações que estão distantes de Deus, que colocam o nome de Jesus em coisas que são antigas, coisas que são inadequadas, práticas que se distanciam muito da verdadeira religião, mas que, uma vez que somos crentes, fica aquele pintado ali como uma tinta branca em cima de um mofo, de uma parede. Por vezes a gente tenta dar essas gambiarras espirituais na nossa vida. Mas a verdade, meus amados, é que nós precisamos, não é de uma reforma, nós precisamos de uma transformação completa. E é sobre isso que esse texto nos traz. Aqui Jesus ele está sendo questionado por não seguir as tradições dos fariseus, e que até os discípulos de João Batista estavam seguindo também as tradições do templo, né? Jejum, rituais, regras. E a resposta de Jesus não é uma resposta de quem se defende, de quem está devendo, mas é uma resposta muito reveladora. Jesus ele mostra que o reino de Deus ele não cabia mais naquelas fórmulas antigas. Não cabia mais no jeito que os fariseus, que os escribas, que até os discípulos de João, não cabia mais no jeito que esse pessoal vivia a vida espiritual, a vida religiosa. E aqui Jesus, ele oferece uma novidade, ele mostra para os seus discípulos e para aqueles homens que o questionaram que o reino de Deus era um pouco diferente daquilo que eles imaginavam, daquilo que eles estavam vivendo. E aqui Jesus, ele usa 3 imagens para falar disso. Primeiro ele fala de casamento, ele fala de panos, ele fala de odres. E aqui a gente vê que a vida cristã, ela tem uma característica inerente nela que é com relação à alegria. Ela começa com a alegria da presença de Deus, que é um contraste muito grande com o peso que a religião moralista trazia. Nós vemos que a vida cristã ela não é um remendo, não é um puxadinho. Não, ela é algo totalmente novo, que a vida que Jesus estava oferecendo aqui exigia estruturas novas também, estruturas que atendessem às novas regras, ao novo olhar que Cristo estava oferecendo. Então, diante disso, a nossa grande ideia hoje é que Cristo ele rompe com a religião vazia e nos chama para uma vida nova. Muito simples. Cristo ele rompe com essa religião vazia que já estava aí há algum tempo, como nos textos que nós lemos na liturgia, e nos chama para uma nova vida. E através disso, nós vemos 3 novidades que esse texto ele nos mostra. A primeira é que nessa nova vida, Jesus ele substitui a aflição pela alegria. Nos capítulos anteriores, Jesus ele já tinha começado a causar espanto nas autoridades religiosas. Espanto pela sua autoridade, que muitos não entendiam de onde vinha, como que aquelas palavras eram tão persuasivas, e que além das palavras ele demonstrava poder e autoridade, expulsando demônios, curando enfermos e até perdoando pecados, como no caso do paralítico. Jesus, ao contrário do que muitos esperavam de um mestre, de um rabi, chama pecadores, chama homens simples como pescadores, chama publicanos para caminhar com ele. Isso confronta diretamente a visão que aqueles homens que o questionaram aqui nesse texto tinham sobre o que é essa verdadeira religião, sobre o que é servir a Deus. E a cada bloco, a cada sermão, a cada
perícope que nós lemos desse texto, nós vemos uma tensão crescente de Jesus com os fariseus, com esses religiosos. As coisas começam a ir esquentando. E aqui há um questionamento com relação ao jejum. E uma coisa muito interessante que por vezes foge ao nosso olhar é que esse texto não é um texto contra jejum. Jejum era uma prática que era boa, que é boa. É uma prática que nós presbiterianos não somos muito conhecidos por ela. E talvez em outro momento a gente até possa estudar e ver maneiras da gente melhorar isso, pelo menos entre nós. Melhorar a nossa fama por aí. Mas o que Jesus ele está falando é o seguinte. O pessoal pergunta, nossa, mas por que os seus discípulos, Jesus, por que eles não jejuam? Olha, nós somos discípulos de João Batista. Assim, é até de se espantar que ainda existam discípulos de João, sendo que o João falou assim, olha, segue ele que é o Cordeiro. Mas está lá os discípulos de João. Nós, os discípulos de João e os fariseus, nós jejuamos conforme a lei, conforme a tradição, conforme os costumes, e era aqui de 2 a 3 vezes na semana, mas isso a gente não vê. Engraçado, quando Jesus foi chamar Levi, o publicano, eles reclamaram que Jesus estava comendo com publicanos, comendo com pecadores, e agora, mais uma vez, uma reclamação com relação à refeição, ou a falta ou a presença dela. Parece que isso era algo muito importante para aquelas pessoas, que todo mundo ficava sempre vigiando, falando, está comendo, não está comendo, está fazendo jejum, não está fazendo jejum. E aqui Jesus ele dá uma resposta muito perspicaz. Ele diz, podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? E aqui essa pergunta é uma pergunta que para qualquer ouvinte deveria causar estranheza, porque é algo totalmente inadequado numa festa de casamento, como nós já vimos que Jesus ele já havia estado. Sabíamos que as festas de casamento não eram como as de hoje, que são ali algumas horas, alguns momentos, eram festas que duravam dias. E era um momento de alegria, de celebração. E aí, de repente, aparece alguém querendo jejuar nesse casamento. Era algo totalmente fora da etiqueta, né? O que seria algo fora da etiqueta hoje e num casamento, né? Alguns dizem aí que se você for num casamento, né, se você for mulher e for usando um vestido preto, que é sem educação, falando, nossa, você está contra o casamento, né? Você está de luto, alguma coisa nesse sentido, é algo impensável, uma grande contradição. E é muito interessante que o texto grego, quando ele traduz aqui, né, na nossa Bíblia, falando sobre convidados, lá no original não está uma palavrinha só, é uma expressão idiomática que literalmente quer dizer filhos da Câmara nupcial, e que indica que naquela cultura já era entendido que o convidado não era apenas um convidado que você vai, entrega um convitinho aqui, ou que você manda um negócio no WhatsApp e a pessoa aparece lá e às vezes você nem conhece a pessoa direito, mas porque é amigo do amigo do amigo, você chama. Não, esse convidado aqui, ele tem um tom muito mais íntimo, muito mais próximo do noivo, de alguém que de fato está lá e que se importa e que se alegra com essa presença, com a presença desse homem, com o que está acontecendo, com esse momento especial. E Jesus, ele aqui então, ele se coloca como esse noivo. E quando nós olhamos para as Escrituras, para o Antigo Testamento, a gente entende, ou precisa entender, que Jesus ele não está fazendo essa comparação por um acaso. Quando olhamos para o profeta Isaías, no capítulo 62, no verso 5, nós vemos
uma das pistas, uma das vezes que o Antigo Testamento se refere a Deus como noivo e o povo como noiva. Isso não é uma novidade do Novo Testamento. Diz o verso 5. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o teu Deus se alegra contigo. O profeta Oséias também, no capítulo 2, diz: naquele dia, diz o Senhor, me chamará meu marido e não me chamará meu Baal. Verso 19, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça. Então essa imagem de Deus como um marido, como um noivo, e do povo de Israel como a esposa, já era algo antigo. E quando Jesus ele se coloca no lugar desse noivo, ele está fazendo essa referência. Ele está se colocando como se ele fosse o próprio Deus. Mas isso fica aqui ainda nas entrelinhas. Ninguém pegou nas pedras para apedrejar Jesus ainda, mas é algo que fica subentendido. Ou seja, o tempo da presença de Jesus é um tempo de festa. É isso que Jesus estava querendo dizer. Sabe aquelas promessas lá dos profetas, aquela promessa lá de Gênesis, como nós estamos estudando, que viria um descendente, que esmagaria a cabeça da serpente, que resolveria esse problema do pecado, que traria o reino de Deus. Isso está sendo cumprido. Não é hora de jejuar não, gente, é hora de se alegrar. É hora de celebração. A religião dos fariseus, que promovia a prática de jejuns ali, toda aquela coisa, mas toda aquela realidade, toda aquela visão dos fariseus estava totalmente desconectada com o que estava acontecendo ali na frente deles. O cumprimento de todas as promessas estava ali diante daqueles homens. Não era um momento de jejum, era um momento de banquete, era um momento de alegria. Como se Jesus estivesse dizendo: vocês jejuam como se o noivo não tivesse vindo. Mas eu estou aqui. Como que vocês podem continuar jejuando como se nada tivesse mudado? É isso que Jesus está dizendo. A expressão final do verso 19 é: enquanto o noivo está com eles. Ou seja, indicando uma mudança de era, assim, uma mudança significativa. O que era antes adequado, que era o jejum, hoje não é mais. Enquanto Cristo estava com aqueles homens, é como nós lemos na liturgia, na tua presença, a plenitude de alegria. Era isso que Jesus estava querendo trazer. À tua direita, delícias perpetuamente. Jesus, ele está presente, meus amados. Ele está presente entre nós. Jesus, ele está aqui hoje. E, por vezes, a maneira como nós respondemos à presença desse Jesus também é muito inadequada. Às vezes, quando é para a gente responder com alegria, a gente responde com murmuração. Às vezes, quando a gente é para dar glória a Deus por tudo que Ele nos deu, pela sua presença, a gente responde com desânimo, a gente responde com preguiça, com tudo, menos com alegria. Há muitos crentes que vivem tristes por aí e que se acostumaram com isso, acostumaram a vir à igreja, acostumaram-se a ritos vazios, quando o noivo está aqui. Casamento não é lugar de gente triste. Casamento, quando você for a um casamento, é para você celebrar aquela união. Esse que Jesus, ele está querendo ensinar para os seus discípulos. A presença de Jesus, ela é transformadora, ela muda tudo. Ela transforma a nossa oração, ela transforma os nossos cânticos, ela transforma a nossa convivência na nossa família, porque Jesus, adivinha, ele não fica aqui durante a semana, não. Se você vir aqui, um momento que a igreja estiver aberta, você não vai encontrar Jesus sentado num banco, porque Jesus, ele esteve com você o dia todo. Será que
essa presença de Cristo muda a sua vida? Muda seu humor? Muda a forma como você se ira ou não? Será que faz alguma diferença? Será que você vive como alguém que tem sempre um motivo para se alegrar? Que tem sempre um motivo de celebração, porque Cristo vive e está entre nós? Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Jesus ele não está apenas rejeitando o jejum em si, mas ele está denunciando uma incompatibilidade com a sua presença e essa velha estrutura religiosa externa de aparências. Uma nova realidade que Jesus está inaugurando, a do reino de Deus, o reino verdadeiro. E essa metáfora do noivo, ela não fica sozinha. Nós vemos que Jesus, ele fala de mais dois elementos. E vamos para o nosso segundo ponto, que a nova vida com Jesus, nessa nova vida o remendo vira roupa nova. No verso 21, Jesus ele diz: ninguém costura remendo de pano novo em veste nova. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Jesus ele sempre gosta de usar imagens simples do cotidiano das pessoas para trazer um ensinamento que é mais profundo. Jesus ele não está falando verdadeiramente de panos, de casamento, de odres. Jesus ele está trazendo algo mais profundo. Mas falando do texto, quando as pessoas faziam ali um pano, esse pano ele precisava ser tratado para que quando ele fosse lavado ou molhado, ele não encolhesse. Então você pensa, um pano que já foi tratado, que já foi usado, aí de repente tem um buraco nesse pano, então você pega um pano que é novo, que não foi tratado e costura. Aí pensa, não, tá tudo certo, né? Tá costurado, tá remendado. Só que na primeira chuvinha, na primeira lavagem, o pano vai encolher e vai rasgar a roupa, fazendo com que o buraco ficasse ainda maior. E aqui, essa ilustração serve para dizer que o evangelho, que o reino de Deus, ele não era compatível com o velho sistema da lei. Não dava simplesmente para remendar o que Jesus estava trazendo. Não era uma reforma, não era um remendo, mas era algo profundo, uma mudança profunda. Jesus não veio para remendar o judaísmo com algumas correções. Jesus não veio trazer pontuações com relação à lei judaica, não. Ele veio introduzir uma nova era, ele veio para mudar tudo. A vida cristã não é uma moralização da vida velha. Não é como se de repente as pessoas saíssem de fora para dentro da igreja simplesmente para se tornarem boas pessoas. Ah, não, agora eu pago meus impostos, agora eu não grito com a minha mulher todo dia, só às vezes, agora eu trabalho direitinho, eu não faço mais caixa 2, nem nada assim. Não é simplesmente limpar por fora, limpar as ações, é para mudar tudo, é para mudar por dentro. Não é à toa que quando Paulo ele vai explicar isso para a igreja de Corinto, ele fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não fala assim que é uma criatura que se reformou, uma criatura que foi adaptada. Não, é nova criatura e as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. A religião legalista, ritualística, da época ali dos fariseus já estava esgotada, desgastada, enfraquecida como um pano velho. E o evangelho, ele é comparado a esse pano novo, que não pode ser inserido nesse sistema sem causar um grande estrago, uma grande ruptura. E um exemplo histórico disso é quando nós olhamos para a Reforma Protestante. Martinho Lutero, a sua ideia inicial não era de sair, romper com a Igreja Católica, mas era de corrigir os erros. Mas só que ele percebeu que
não era simplesmente uma questão de crer ou não na justificação pela fé, era uma questão sistemática. Não dava para corrigir, precisava romper, fazer outra coisa, começar do zero. Essa é a ideia de Cristo. E existem muitas pessoas que querem colocar Jesus, muitas vezes, como um tipo de remendo moral na roupa velha delas. A pessoa, ela não leva a sério o seu casamento, ela bebe exageradamente, ela tem o nome sujo na praça, mas aí então ela encontra Jesus. Ótimo! Encontrou Jesus. Então agora as coisas vão ser diferentes. Não, calma, vamos devagar. E aí então a pessoa não é que ela encontra Jesus, o Jesus de verdade, mas ela cria um Jesus para si, para chamar de seu. É um Jesus segundo a imagem dessa pessoa, não é ela que serve a Cristo, ao Cristo de verdade das Escrituras, mas é um Cristo que a serve. É um Cristo que é útil para mostrar externamente para os cristãos, falar, olha, eu sou cristão também, olha como eu adoro Jesus, vou colocar um hino aqui para os irmãos ouvirem. E quando a vida dessa pessoa mostra que, na verdade, não tem nada de Jesus. Então Jesus funciona ali como um remendo moral. Tentam usar Jesus como uma muleta. Mas a verdade é que Jesus ele não veio para melhorar o mundo. Jesus ele veio para fazer nova todas as coisas. Jesus ele não veio para adaptar nada, mas ele veio para romper com o velho homem. Essa é a mensagem das Escrituras. Despoje-se do velho homem, revistam-se do novo homem criado segundo a imagem de Cristo. É isso que o apóstolo nos ensina. O pano novo do Evangelho ele não serve para maquiar pecado. Ele exige arrependimento. Ele exige nova natureza. O que Jesus está dizendo é: não tente costurar o reino de Deus na sua velha vida. Desapega disso. Abraça esse pano que é novo. Largue as vestes velhas. A presença do noivo é um sinal que essa nova era chegou, e essa nova era não aceitaria misturas com esse sistema antigo. E esse pano novo, ele mostra isso também. Que Cristo não é um remendo, mas ele é o próprio alfaiate. O alfaiate do homem, que o faz de novo. O faz ser nova criatura. O nosso terceiro ponto fala sobre essa terceira imagem que Jesus ele usa. Na nova vida com Jesus, o vinho ele transborda em novos recipientes. E quando Jesus ele diz no verso 22, ninguém põe vinho novo em odres velhos. E aqui, essa palavra odre talvez fuja um pouco ao nosso cotidiano, mas é como se fosse imagina como se fosse um pano que quando se coloca o líquido lá, não vaza nada. Às vezes esse pano é feito de couro de animais, é feito de tripa, de alguma coisa nesse sentido. Mas imagina como se fosse uma garrafinha ali que quando você fechava o vinho lá, o vinho fermenta. Então essa garrafa ela dilata e ela fica tranquila, né? Já dilatou, já chegou no seu limite e ela aguenta o vinho. Mas imagina ali que então você colocou um outro vinho, um vinho que estava novo, um vinho que não foi fermentado, numa garrafa, num odre que já foi esticado, que já foi ali, chegou no seu limite. Então, obviamente, esse odre ele vai romper. E aí o que vai acontecer? Você vai perder tanto o odre, tanto essa garrafinha, quanto o próprio vinho. Essa é a imagem que Jesus
ele usa essa sensação de que não tem como, de fato, essas duas coisas conviverem. É que Jesus falando desse interior já do reino de Deus. O evangelho não é o remendo da velha nova, então ele também não pode ser como esse odre velho. Jesus está denunciando mais uma vez esse sistema rígido dos fariseus que não podiam suportar a expansão desse vinho, a expansão desse reino de Deus. Esses odres velhos simbolizavam a rigidez dessa religião baseada no mérito. Religião baseada em regras e tradições que são humanas. Vamos lembrar que os fariseus, a essa altura, eles não seguiam simplesmente a lei mosaica, aquilo que a gente tem na nossa Bíblia. Não, eles criaram regras para cumprir as regras. Falou, olha, já que descumprir isso aqui levou a gente para o exílio, vamos criar regras para a gente ter certeza que a gente não vai descumprir a lei de Moisés. Então, eles tinham certeza que eram justos. Eles tinham certeza que eles podiam olhar para quem não era como eles e falar assim, olha, você é pecador, porque você não é como eu. E o que Jesus está dizendo aqui é que o seu reino é totalmente incompatível com esse tipo de visão. Esse vinho novo é o Espírito Santo, é a alegria do reino, é a graça abundante, essa vida nova em Cristo. O Evangelho ele não pode ser enlatado em sistemas religiosos como aquele, petrificados. Não, é um reino que exige corações novos, que exige uma nova estrutura, que exige uma vida renovada, uma vida entregue por inteiro diante do altar. Quando nós olhamos então para o Antigo Testamento, lá em Jeremias, Deus ele já prometia algo novo. Quando nós falamos de nova aliança, não é um contexto exclusivamente novo do Novo Testamento. O profeta Jeremias ele já dizia, eis que virão dias em que farei uma nova aliança. O profeta Ezequiel também traz, dar-vos-ei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. Esse vinho novo é o que está por dentro desse reino de Deus. Esse vinho novo é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Deus já estava anunciando já há muito tempo o que ele faria em Cristo. E aquilo que ele faria não iria caber nos antigos moldes da lei. Quantos de nós não queremos viver essa vida do Espírito sem romper com estruturas na nossa vida que não cabem mais na vida de quem tem esse Espírito Santo? Por vezes são hábitos, são visões de mundo, são sonhos que a gente tem para filhos que não cabem mais nessa estrutura. A gente tenta colocar vinho novo, esse vinho novo da graça, em odres velhos do orgulho, odres velhos de legalismo, odres velhos de religiosidade superficial. Tentamos viver um evangelho com corações endurecidos, com rotinas inflexíveis, onde tudo é inegociável, menos os momentos de comunhão com Deus, menos os momentos onde você abre a Bíblia e ensina seus filhos algo sobre o evangelho. Tudo é negociável, tudo dá um jeito, menos para aquilo que é mais importante, e que você diz que crê que é mais importante. E que, se isso é verdade, o vinho novo tem que entrar e o odre velho tem que ser substituído. Não dá mais para ter essas mesmas estruturas. Deus ele não quer apenas mudar o nosso conteúdo. Não quer apenas nos mudar o nosso coração e isso não afeta nada na nossa vida prática. Não, Deus ele quer também mudar o odre. Ele muda o vinho,
Muda o que está por dentro e muda o que está por fora. Esse o desejo de Deus. Essa fermentação desse vinho exige flexibilidade. Exige humildade para você reconhecer e falar, olha, tem coisa na minha vida que eu preciso ajustar. Tem coisa na minha vida que está incoerente. Tem coisa na minha vida que não dá. O meu relacionamento com meus pais hoje está incoerente com isso. A minha vida hoje, profissional, está incoerente com isso. O que precisa ser ajustado, meu amado? Porque Deus, Ele quer nos mudar. Ele quer nos transformar. Transformar de uma maneira tão profunda, ao ponto de nós sermos chamados novas criaturas. Essa é a missão de Deus. Esse é o desejo que Jesus, Ele expressa aqui. Jesus, Ele está dizendo que o reino de Deus é vivo demais para ser engarrafado em tradições mortas. Ou nós nos tornamos odres novos pela renovação, pela regeneração do Espírito Santo, ou não suportaremos a plenitude do reino de Deus em nossa vida. Jesus, o Evangelho, nos chama à transformação. Transformai-vos pela renovação da mente. Não se põe vinho novo em odres velhos. Lembra que a gente falou de jeitinho, de gambiarra? Então, as coisas assim no reino de Deus, elas não funcionam mais dessa forma. Não existe remendo, não tem como a gente colocar uma aparência de piedade e a nossa vida de verdade ficar para trás, ficar escondido, porque isso não funciona mais no reino de Deus, no reino de luz, onde tudo fica evidente, tudo fica claro aos olhos de Deus. Ele quer nos fazer pessoas novas. Hoje a gente viu essas três verdades de Jesus como um noivo que veio nos trazer alegria, Jesus que não se apresenta como um remendo, mas como alguém que oferece uma vida nova, e Jesus também como um vinho novo que exige que as nossas estruturas internas e externas sejam transformadas. Você pode até tentar costurar Jesus na sua vida nova, costurar Jesus na sua vidinha do jeito que ela está hoje, mas mais cedo ou mais tarde você vai perceber que isso só vai fazer com que tudo rasgue ainda mais. Você pode até tentar guardar o Evangelho nos seus hábitos antigos, mas o vinho novo vai arrebentar esses odres. A pergunta é, você quer mesmo viver esse novo de Deus? Nesse texto, nesse Jesus que fala tanto sobre novidade, você quer isso mesmo? Ou você quer ficar do jeito que você está hoje? Essa é a pergunta que Jesus ele nos faz. Ele não está falando de um upgrade, não está falando de uma melhoria religiosa, ele está falando de nascer de novo. Se hoje o Espírito Santo ele te mostrou alguma coisa que você tem vivido, algo que é uma estrutura velha, algo que já não cabe, algo que tem a ver com aparência, algo que você coloca como o seu esforço, como uma tradição que está na sua vida há muito tempo, mas que é algo que não gera vida, meu amado, que você hoje possa se arrepender e que você amanhã possa dar frutos desse arrependimento, que a gente possa, de fato, preparar a nossa vida para o novo que Jesus nos oferece. Jesus, ele sempre quer nos melhorar. Ele sempre quer nos corrigir. Isso se chama santificação. Para nós sermos santificados, para a gente continuar sendo expandido por esse vinho novo, a gente precisa ter comunhão com esse Deus, a gente precisa ser humilde e entender que nós precisamos, sim, mesmo depois de muitos anos de igreja, sermos transformados por Jesus. Vamos orar?
Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus que, por causa do teu amor, o Senhor não nos deixa como nós somos. O Senhor é o noivo, Deus, que a tua presença na nossa vida nos alegra. A tua presença na nossa vida nos dá um brilho diferente, Deus, mas tantas vezes a gente se esquece disso e a gente quer fazer jejum enquanto o Senhor está aqui. A gente quer fazer um jejum, não um jejum santo, um jejum para que a gente se volte ao Senhor em oração, mas um jejum espiritual, um jejum onde nós deixamos de nos alimentar da palavra, um jejum onde nós ficamos raquíticos espirituais, onde nós não estamos aptos, Deus, para recebermos a tua novidade, recebermos esse vinho novo, para sermos expandidos pelo teu Santo Espírito, Deus. Antes nós tentamos cada vez mais remendar, fazer gambiarras na nossa vida, a gente sabe que está errado, mas a gente ignora isso e toca a nossa vida com a barriga. Mas, Deus, nós não queremos ser assim. Nós queremos ser corrigidos. Deus, rompe com tudo que precisar romper na nossa vida para que nós sejamos corrigidos, para que o Senhor, então, venha com a tua presença e enche o nosso coração de alegria. Alegria verdadeira, alegria que vem do alto, para a tua honra e para a tua glória. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus amados.